Salve Maria a todos, professor Gabriel aqui mais uma vez. Então, vamos continuar. Eu falei para vocês na aula passada que hoje eu vou apresentar a visão do padre Olivier Riu sobre essas polêmicas em relação ao novo processo de canonização, tá? E lembrando, ele não chega a comentar o documento de João Paulo II, ele não chega nem a utilizar o direito canônico, ele trata mais dos aspectos da teologia tradicional sobre o assunto, que na minha opinião é uma lacuna, tá? No estudo dele, que pode ser muito bem preenchido pelos comentários de Dom Charles Agostinho. Para você ver que, por mais que, por exemplo, eu, né, também editora Cardeal, né, e outros amigos nossos, ex-sedvacantistas, a gente tenha, né, por exemplo, ex-sedvacantistas, tenha saído do sedvacantismo por conta do padre Olivier Riu, né, a questão da canonização dos santos não foi um desses pontos que fez sair. E mais o aspecto do corpo doutrinário mesmo, essencial do sedvacantismo, que é a questão da eleição nula pela bula Papa Paulo IV, e a questão da definição do que é a heresia e o que o direito canônico contempla como heresia pertinaz, que levaria à queda de um eventual queda de pontificado, e também a questão dos sacramentos. Né? No outro livro do Padre Riu, esse aqui, da Memória em Favor da Validade do Novo Rito de Consagração Episcopal, Paulo VI, porque são os aspectos essenciais. Canonização dos santos, como mudou a disciplina, né, vocês viram que o processo aí, né, quem é que não tem ninguém que julga a questão, mas são discussões, votações feitas por quem? Por teólogos. Já no direito canônico antigo, o que é? Pessoas clérigos de boa fama que sejam formados, né, especialistas em direito canônico e também em teologia, doutores em teologia. Além de que tudo é feito depois pela Sagrada Congregação dos Ritos, onde o cardeal promotor da fé é o encarregado de emitir o juízo sobre todas as questões concernentes ali à causa da beatificação e canonização do santo questão. Ok? Ou seja, são autoridades, são juízes eclesiásticos também que são convocados para a questão. Então é todo um corpo de autoridade canônica da igreja, e não simplesmente aos teólogos. Quem são os teólogos? Ninguém sabe. É os teólogos aí, que o bispo escolhe, não é nem o papa que escolhe. É o bispo ali que escolhe, chama ali, convida, né, vamos discutir aqui, depois tem a votação. Ficou uma coisa meio random, uma coisa meio tigrinho, ok? É uma diferença bem absurda. Por isso que, né, como eu já citei, o próprio João Paulo II, eu sei que teve gente no vídeo passado, alguns sedvacantistas, né, que me conhecem de muito tempo e estão rancorosos comigo, já tem um tempão, não estão viúvos de mim, eu não saio da cabeça deles. Até uma coisa um pouco estranha, né? Enfim, tem que fazer, ficaram publicando aquele texto do cardeal Prósper Lambertini, futuro Bento XIV, sobre a beatificação dos santos. Um documento que o Padre Riu também cita, né? Tá totalmente certo aquele documento, a meu ver também, tá? Eu acredito sim, né, que o Papa ele é infalível, né, quando ele ali canoniza, né, o santo. Acredito nisso também. Também acredito nisso. Tá? É uma opinião comum. A gente não pode ser temerário de negar isso. Okay? Mas lembrando, do Papa ali. Okay? E o que o João Paulo II fez? Ele renunciou esses princípios tradicionais no documento. Ele claramente fala isso. O único princípio que rege a causa da beatificação e canonização dos santos ali é o quê? Colegialidade do Vaticano II. Né? E tudo é feito em processo de votação, ou seja, sufrágio, entre os teólogos. No final, ele só faz ali dar a canetada. E lembrando, são teólogos pós-Vaticano II. Né? Você imagina o que é virtude heróica para um Ives Conga? Você imagina o que é virtude heróica para um cardeal, né, Victor Fernandes? O que seria virtude heróica para ele? Né? Vamos supor um Dom Manuel Steiner. O que seria para ele uma virtude heróica? Tá? Então, todos esses pontos. Ok? Todos esses pontos. Não é nenhum juiz eclesiástico que faz a questão, não é nenhum cardeal perito da fé, ninguém emite juízo de nada. São discussões. E no final, João Paulo II recebe tudo, né, o Papa ele recebe tudo, e conforme aquilo dali, ele emite o juízo dele. Tá? Por isso que a opinião, apesar de ser minoritária, afirma que canonizações são sempre infalíveis. Vai falar, depende. Depende. Se o processo, né, os juízos, processo
judiciário feito para elas afrouxar a certo ponto, que basicamente a única coisa que o Papa faz é examinar e ver se dá ou se não dá, e não tem nenhum delegado da See Apostólica, não tem rota romana, nem nada para averiguar, aí complica. Nem o direito canônico contempla. Inclusive, muitas dessas instituições foram dissolvidas pelo princípio da colegialidade, que é o quê? Os bispos ali, o Papa, agindo com a mesma autoridade. Ok? Daí, com toda certeza, existem casos em que a gente pode achar no mínimo estranho. Por isso que o cardeal Próspero Lambertini, ele vai falar, né, a opinião dele sobre essa questão, tá? Sobre essa questão. Ele vai falar que se não é herético, é pelo menos temerário. A pessoa, né, que duvida ali se o santo foi ou não foi canonizado. Okay? Tem outras questões também, né, para isso, que não foram levantadas, que não são suficientemente abordadas. Ok? Mas, enfim, vamos pegar aqui o texto do Padre Olivier Rio sobre essa questão. E lembrando, eu sou do partido de que as canonizações são infalíveis. Professor, então, só acredita que, por exemplo, o João Paulo II, o São Carlos Acutis e outros ali, né, eles são santos, eles estão no céu mesmo, e etc. Vamos lá, processo de beatificação com João Paulo II. Quem é que avalia? Os teólogos liberais. Eu digo que a canonização da igreja, feita ali pelo Romano Pontífice, com sua autoridade, totalmente infalível. Ok? Com esse novo processo, o que eu posso dizer? Ok, aceito lá, mas não sou devoto. Não vou virar devoto. Ok? Direito de todo fiel. Ninguém é obrigado a ser devoto de todo que está sendo proposto. Por exemplo, Santa Filomena. Santa Filomena foi retirada do calendário litúrgico pelo Paulo VI. Qual foi a argumentação? Bom, existem ausências de provas históricas. Então, o que é que está guiando? A historicidade. Quem que introduziu isso? Pio XI. Ah, professor, isso é um sinal de que o Paulo VI seria herege. Bom, mas foi o Pio XI que introduziu essa disciplina. Você teria que invalidar o Pio XI também depois. Tá? Como causa instrumental disso tudo aí. Ok? Então as coisas não são muito simples. Okay? Daí a gente pode se abster do juízo, é matéria de controvérsia, a pessoa tem direito de dizer que não é infalível. Ah, tem direito. Ah, mas o Papa Bento XIV. Papa Bento XIV nada. Cardeal Próspero Lambertini. O direito canônico de 17 está, inclusive, aqui nos comentários da BAC, quando vai falar da canonização dos santos, ele já invoca o documento de Próspero Lambertini como princípio teológico que rege todo o processo judiciário da canonização dos santos, segundo a disciplina do Código Canônico de 17. João Paulo II faz o quê? Renuncia esse princípio e adota o da colegialidade do Vaticano II, o historicismo, né? Ou seja, só os aspectos históricos e a ciência médica, ou seja, os médicos. Pois é, né? Pois é. E o que diz um dogma da infalibilidade papal? Quando o Papa, né, se pronuncia querendo definir um assunto sobre fé e moral com a sua suprema autoridade, ali, né, foi infalível. Resolver uma controvérsia e etc., aspectos doutrinários. Tá? E é um debate entre os teólogos se a canonização dos santos se refere a isso ou não. É um debate que nunca terminou. Santo Tomás de Aquino disse tal coisa, sim, mas ainda é um debate. Porque senão, invoquemos São Bernardo de Claraval, que era contrário à opinião comum de todos os padres da igreja, de que Nossa Senhora era imaculada, desde a concepção. São Bernardo era contra. Se não, ressuscitemos também a opinião de São Cipriano de Cartago, que dizia que alguém que fosse batizado, mesmo com a fórmula e a matéria utilizados pela igreja, a água e o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
mas foi batizado numa seita herética. Teria que ser rebatizado? Também opinião condenada. Por quê? Ah, mas eles eram santos. Sim, porque enquanto eles definiam essas coisas, era matéria de controvérsia. Então não adianta você invocar qualquer tipo de documento para querer acusar alguém de herege por não acreditar na infalibilidade das canonizações. Não adianta. Tá? Não adianta. Principalmente quando João Paulo II renuncia aos princípios do cardeal Próspero Lambertini, um documento que eu já li ao vivo. Mas como o sério vacantista nunca escuta o argumento de seus opositores, inventa objeções, vai pela tangente e espalha as mentiras, como toda seita de comportamento herético, não é verdade? Aí complica. Gabriel, você falou que o serivacantismo não é uma heresia, agora você falou que é uma heresia. Alguns grupos serivacantistas, de fato, se comportam como seitas heréticas. Ok? Comportam como seitas heréticas. Este que vive me atacando, inclusive, né, que é o grupo que eu fazia parte, ele se comporta como uma verdadeira seita herética. Até dizem, por exemplo, né, o padre deles fala aí que os sacramentos hoje em dia mais atrapalham do que ajudam. Quem não entende isso é pouco. Olha, veja bem, ou seja, o sangue de Cristo derramado para a nossa salvação, sacrifício propiciatório, mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, o que ajuda é o site, é o vídeo, é o conhecimento, as reuniõezinhas de domingo à noite, para falar sobre vários assuntos. Na verdade, seria isso que seria mais eficaz. Ok? Para certos padrecos aí, entendeu? O que é totalmente herético. Isso aí que é defendido por aí nessas seitas heréticas serivacantistas, não são todas, obviamente, né? É um grupo bem seleto aí, tá? Ali tem toda a configuração de seita herética. Toda a configuração. Ok? O anticlericalismo também é invocado por eles, que é uma estratégia maçônica, né, através de bombardeios contra clérigos, fazer com que as pessoas se afastem dos clérigos. Em contrapartida, somente um clérigo ou dois prestam no meio deles, na verdade. Então, quando o Sérgio vai invocar Bento XIV, mostra o documento de João Paulo II, renuncia ao documento de Bento XIV. E disse até que é supérfluo a intervenção a um processo apostólico. É supérfluo. Que a autoridade no assunto é o quê? A história, a ciência médica e o Vaticano e a colegialidade do Vaticano II. Só esfregue na cara. Ok? E fica dado como encerrar a questão. Certo? Agora vamos lá. Padre Olivier Rio. Todas as lacunas que eu for vendo aqui, eu vou falando para vocês. Ok? Mas, Gabriel, você não falou que se a posição do Padre Rio e etc. Pois é, mas ele mesmo admite que é uma matéria de controvérsia daqui. Tá? Ele mesmo admite. E assim como nem mesmo Dom Marcelo Lefebvre se colocava como alguém inerrante na tradição, eu não sou idólatra de padre. Tá? Acolhi o estudo dele, absorvi as fontes dele, tudo aquilo que se confirma nos teólogos acolhi. Tá? Aquilo que tem lacunas, eu mesmo converso com ele e falo. Numa boa maturidade, desenvolvimento, né, de resolução de problemas. Tá? É o que falta hoje em dia. Né? Você discorda da opinião teológica dele, do autor dele, aí pronto, você é herege, é tudo. Okay? Então, como fui acusado recentemente de ser um herege, através de uma calúnia feita contra mim, que eu estaria dizendo que a canonização as canonizações não são infalíveis. Eu duvido da canonização dos santos, etc., e me acusando de herege, devolvo da mesma forma aos senhores desta seita herética que me ataca. Os senhores são hereges, porque dizem que os sacramentos hoje em dia mais atrapalham do que ajudam. Em contrapartida, pelo visto, o que ajuda é vídeo e texto na internet. Bom, se o Wi-Fi cair, acabou a igreja, então, é de vocês. Né? A internet acabou a vagabundagem dos senhores. Okay? Acabou completamente a vagabundagem dos senhores. Certo? Então vamos lá, voltando para a discussão madura e parando agora de falar destes hereges mentirosos. Canonizações, um julgamento definitivo de santidade.
Se o caso da liberdade religiosa é árduo de manejar, o da canonizações parece mais apto a esclarecer o nosso problema. Ele tratou anteriormente da liberdade religiosa. Ele vai citar, agora aqui, o cardeal Biot. O cardeal Biot, ele é bastante detestado pelo sério vacantista, inclusive, tá? Porque a eclesiologia dele, ok, destrói o sério vacantismo, simplesmente. Simplesmente destrói. Assim como também do cardeal Jean-Baptiste Franzelin, ok? Fenomenal em teologia. Todos eles fenomenais, aprovados pelos papas, condecorados com as maiores honras, sendo seus tratados de teologia, né, sendo como obrigatório nos seminários. O Franzelin, inclusive, participou de redigir uma Constituição do Vaticano II, sobre infalibilidade papal também, tá? Então, autoridade suprema, tá? Inquestionável. Não padre que fica fazendo teologia de boteco como Tchecada, ou Dom Dola. Pô, o Dom Dola, ele aceitava, inclusive, que seminarista sodomita tivesse vocação sacerdotal. Tem entrevista aí no YouTube, tá? Um tal de Hunter, um lourinho aí, tá? E dizia que o Dom Dola dizia que ele tinha vocação mesmo sendo sodomita. Eu tava confiando no Jesus todo um cara desse? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Pelo menos o Padre Rio cita os teólogos aqui majoritariamente. Tá? Já esses teologuinhos de boteco meia tigela, a gente joga para lá. Ok? Então vamos lá. Cardeal Biot, o que ele fala? É necessário que a autoridade suprema se exerça de maneira infalível toda vez que pronuncia um julgamento definitivo. Com efeito, quando canonizam um santo, os soberanos pontífices utilizam as expressões seguintes: decidimos, declaramos, definimos. E são essas as que eles empregam também todas as vezes que querem impor aos fiéis uma verdade para que mantenham firmemente. Levando em conta todos esses detalhes, pode-se concluir que os fiéis estão vinculados pelo decreto de canonização e não podem duvidar da santidade dos canonizados. Biot. E aqui ele fala, pode-se concluir, levando em conta todos esses detalhes. Tá? Porque todos os teólogos admitem, isso é matéria controversa, agora cada um defende seu ponto. Cada um defende seu ponto. Ok? Essa afirmação do cardeal Biot é confirmada por aquela do Papa Bento XIV, mas com uma nuance. Toda pessoa que ousasse afirmar que o pontífice se enganou nessa canonização, ou em qualquer outra, e que um santo qualquer canonizado por ele não deveria ser honrado com um louvor apropriado, seria por nós acusada de ser, se não herética, ao menos temerária, de ser escandalosa para toda a igreja, injuriosa para os santos, de favorecer os hereges que negam a autoridade da igreja para a canonização dos santos, de ter um cheiro de heresia, pois abriria aos fiéis o caminho para ridicularizar os fiéis, de defender uma proposição errônea, e de estar sujeita às mais graves sanções. Está aqui, Cardeal Prosper Lamenti, de Servoro de Beatificazione e de Beatório Canonizazione, livro 1, capítulo 45, número 28, que o Código de Direito Canônico de 17 já invoca esse documento logo no título, que vai tratar logo da causa de beatificação e canonização dos santos. Esse aqui é o princípio. Tá? E lembrando, qual é o do João Paulo II, nos documentos dele sobre isso? Princípio da colegialidade do Vaticano II. Investigação histórica e ciência médica é quem são os juízes. Ok. E ponto. Aí o Padre Rio vai destacar, entre aspas, se não herética, ao menos temerária. E vai falar, essa expressão deixaria nesse domínio a possibilidade, raríssima, daí a temeridade, de um abuso de autoridade que não comprometeria a infalibilidade? A pergunta que o Padre faz. É verdade? Por que não? Deu uma travada aqui no notebook, eu vou repetir essa parte, ok? O Padre Rio vai destacar. Se não herética, ao menos temerária. Fecha aspas. Essa expressão deixaria nesse domínio a possibilidade, raríssima, daí a temeridade, de um abuso de autoridade que não comprometeria a infalibilidade? É a pergunta que ele faz. E a pergunta que eu posso fazer, que vocês todos podem fazer. Ok? Em todo caso,
No domingo de Quasímodo de 2014, Francisco canonizou na Praça de São Pedro em Roma, João 23 e João Paulo II, na presença de seu predecessor, o Bento XVI. De uma multidão de 800 mil pessoas, diante de 93 países representados por seus chefes de Estado ou de governo, o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o cardeal Ângelo Amato, pediu por 3 vezes, como que era tradição, a santificação. Santíssimo Padre, a Santa Mãe Igreja pede com insistência que Vossa Santidade inscreva os beatos João 23 e João Paulo II no catálogo dos santos, que como tais sejam invocados como santos. Fortalecida pela oração, Santíssimo Padre, a Santa Igreja pede com grande insistência que Vossa Santidade se digne escrever esses novos filhos eleitos no catálogo dos santos. Santíssimo Padre, a Santa Igreja, confiante na promessa do Senhor de enviar sobre ela o Espírito da Verdade, que em toda época preservou o magistério supremo do erro, suplica com insistência a Vossa Santidade que se digne escrever esses filhos eleitos no catálogo dos santos. Então veja, aqui está totalmente ortodoxo. Na hora de oficializar, se utilizou a forma tradicional, porém os princípios precedentes da investigação e de toda a matéria ali para canonização foi tudo Vaticano II, História e Ciência Médica. Ok? Pode ser que seja uma aparente contradição. Mas e se for? O que acontece? Né? Francisco então pronunciou em latim a seguinte fórmula: em honra da Santíssima Trindade, para exaltação da fé católica e crescimento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, após longa reflexão, tendo invocado várias vezes o auxílio de Deus e escutado o parecer de muitos de nossos irmãos no episcopado, declaramos e definimos santos os beatos João 23 e João Paulo II e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos. Como pode um homem inspirado, né, que vai dizer o Dom Lefebvre, né, que ele vai estar o Dom Lefebvre. Por quê? Porque, gente, o Padre Riou trata Monsieur Lefebvre como uma grande autoridade para ele. Tá? Na segunda parte desse livro, ele fala de um lefebvrismo, que é bom e que não é bom. Qual que não é bom? É tratar ele como um mito inerrante, um mito intocável, Dom Lefebvre. Ok? E a forma certa é um herói com limites. E esses limites ele reconhece, mas nunca pede o respeito por Dom Lefebvre. Ele vai estar aqui o Dom Lefebvre, ok? Vai falar o seguinte: como pode um homem, né, como João Paulo II, né, ser um santo? Ele utiliza as palavras aqui: inspirado pelo diabo a serviço da maçonaria, como foi João Paulo II ser um santo. Como diz Dom Lefebvre, ele fala isso em 1986, que ele era inspirado pelo diabo e a serviço da maçonaria, em Econe, sermão de 28 de janeiro de 86. Ok? O senhor concorda com isso, inspirado pelo diabo a serviço da maçonaria, e etc, 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 etc. Meu caro, como eu falei, coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo. Ok? Eu, como já vi no Serivacantismo, evito esse tipo de linguagem. Por que eu evito esse tipo de linguagem? Porque quando eu estava no Serivacantismo, esse tipo de linguajar atraía principalmente pessoas do protestantismo, que vinham no Serivacantismo. Opa, tem coisas em comum aqui. A igreja está invisível, Calvino fala que a igreja está invisível. Não tem autoridade ali, não tem jurisdição, é só um pequeno punhado dos fiéis remanescentes que sobraram, e aquele ali que está no pontificado, Romano Pontífice, tá? Ele é o anticristo na Terra. Aí atrai muito protestante. Ok? Então, eu evito. Evito emitir juízos, xingar, coisa do tipo. Não. O que eu faço? Ataco as ideias. E a melhor coisa para isso é propagar os bons livros. Ok? Então, eu evito. Continuando. A infalibilidade envolvida na canonização de um santo vem da intenção do Papa de declarar de maneira universal, solene e definitiva que o santo está na glória eterna e constitui um modelo de virtude para todos os fiéis. A isso, alguns levantam 3 dificuldades principais
que são suficientes a seus olhos para tornar duvidoso o fundamento das novas canonizações, a ponto de pôr em questão sua infalibilidade. E invocam a insuficiência do processo, que desde a Constituição Apostólica Divinos Perfectionis Magister de João Paulo II, 83, é indiscutivelmente menos rigoroso do que o antigo. Não se exige mais que um único milagre para a beatificação, e novamente, apenas um para a canonização. Aí ele não chega a comentar esse documento, que seria muito proveitoso comentar todo o processo, e falar só da questão do milagre. Invocam uma regressão da legislação, que volta ao que era antes do século XII, quando se confundiam beatificações e canonizações com dois atos de alcance não infalível. As novas normas promulgadas em 1983 e o motu próprio Ad Tutendam Fidem de 98 indicariam que, no caso preciso das canonizações, o Papa exercerá, por necessidade da colegialidade, seu magistério ordinário como um simples intérprete do magistério colegial. As canonizações já não seriam, portanto, garantidas pela infalibilidade pessoal do magistério solene do Papa. Bom, se ele age como intérprete, aí não tem como discordar disso aqui. Invocam, enfim, uma mudança de ótica na nova teologia e no magistério pós-conciliar. Nele se passa em silêncio a distinção entre uma santidade comum e uma santidade heróica proposta como modelo do povo cristão. O próprio termo virtude heróica não aparece em nenhum dos textos do Vaticano II. João Paulo II, como Bento XVI, dão da salvação e da santidade uma definição ecumênica, fazendo alusão a uma comunhão de santidade que transcende as diferentes religiões e que falseia por esse mesmo fato a noção de santidade correlata à salvação sobrenatural. Todas essas razões bastariam para duvidar do fundamento das novas canonizações. Mas o que pode restar da infalibilidade da Igreja se ela pode mudar a definição de santidade? E no que se refere à falta de rigor no processo papal e à regressão da legislação? É bom lembrar que escreveu o cardeal Biot. A causa da infalibilidade é uma assistência divina, isto é, uma providência toda especial que vela para que o Papa jamais possa proceder a uma definição sem que ela seja conforme à verdade e compreendida nos próprios limites do magistério eclesiástico. Longe de excluir que o Papa examine cuidadosamente as fontes da revelação transmitidas pelos apóstolos, essa providência exige, ao contrário, por sua própria natureza e torna obrigatório esse exame. No entanto, não é esse exame que faz a infalibilidade. Essas condições dizem respeito à consciência do Papa e pertencem mais à ordem moral que à ordem teológica. Do contrário, o privilégio da infalibilidade não poderia ser um meio eficaz para conservar e manter a unidade da Igreja. Mas não há nenhuma razão para temer que a Igreja Universal possa ser induzida ao erro na fé por causa de má-fé ou negligência do Papa. Com efeito, a assistência prometida por Deus ao sucessor de São Pedro é uma causa tão eficaz que, se o julgamento do Supremo Pontífice fosse errôneo, ela o impediria. E se o Papa procedesse realmente a uma definição, esta seria infalivelmente verdadeira. Tá aí o que diz o cardeal Biot. De fato, foi o que se passou com Sisto V e sua célebre edição da Bíblia. O Concílio de Trento havia declarado autêntica a antiga tradução latina do texto original hebraico e grego, a saber, a Vulgata, insistindo para que se fizesse dela uma edição tão correta quanto possível. De 1563, encerramento do concílio, a 1586, segundo ano de seu pontificado, os trabalhos não avançavam suficientemente depressa para o gosto de Sisto V. Ele fez retomar ativamente a correção da Vulgata e confiou os trabalhos preparatórios a uma comissão sob a presidência do cardeal Antônio Carafa, reservando para si mesmo o direito de decidir com autoridade as questões de crítica textual, em virtude de um privilégio especial concedido por Deus à Sé Apostólica. Na sequência de uma violenta discussão com o cardeal Carafa, em 16 de novembro de 1588, Sisto V fez-se entregar no dia seguinte os trabalhos da comissão, decidido a levar a obra até o fim. A intervenção de Sisto V foi nefasta em razão de seus princípios de crítica textual e porque ele iria omitir textos que pertenciam certamente ao texto autêntico da Bíblia. O trabalho avançou tão rapidamente que, em 2 de maio de 1590, a Bíblia inteira estava impressa. O texto era precedido de uma bula, segundo a qual essa edição da Vulgata tornava-se a única versão latina autorizada. Críticas se levantaram de toda parte. O cardeal Carafa, que protestou energicamente, foi ameaçado pela Inquisição. Diante de uma oposição geral, Sisto V, embora fogoso e impulsivo, não podia negar a evidência. Renunciou a promulgar a bula que declarava essa Bíblia como a única autêntica e impunha seu uso à exclusão de toda a outra.
Chegou até a pensar em corrigir essa Bíblia e publicar uma segunda edição inteiramente em revista. A morte interrompeu esse trabalho. Sua morte também impediu a promulgação de um novo índice, censurando o livro das controvérsias, ou seja, De Romano Pontífice, sobre a igreja de São Roberto Bellarmino, que limitavam, na visão dele, demasiada a jurisdição temporal do soberano pontífice ao afirmar que ele não tinha domínio direto sobre o mundo inteiro. Essa condenação desejada por Sisto V não foi efetivamente consumada durante seu pontificado, nem sancionada por seu sucessor. São Roberto Bellarmino, que tomou parte ativa na preparação e na publicação da edição definitiva da Vulgata, dita Sisto Clementina, dizia o que pensava da edição Sistina numa carta que dirigiu em 1682 a Clemente VIII, disse São Roberto Bellarmino. Vossa Beatitude sabe em que perigo Sisto V expôs a si mesmo e toda a igreja, quando empreendeu a correção dos santos livros segundo as luzes de sua ciência particular. E eu realmente não sei se jamais a igreja correu um perigo maior. Está no Dicionário de Teologia Católica, no verbete Sisto Clementino e verbete Bellarmino. E quanto ao problema de saber com certeza quando o Papa faz a definição com a autoridade requerida ao cumprir sua missão de doutor supremo, Cardeal Biot responde que basta dar exemplos para dissipar de imediato uma objeção tão inepta e absurda. E ele cita as próprias palavras utilizadas pelos pontífices. Bonifácio VIII, Bula Unam Sancta. Em consequência, declaramos, dizemos e definimos que é absolutamente necessária a salvação para toda criatura humana estar submetida ao pontífice romano. Ok. Ok. Bento XII, Constituição Benedictus Deus. Além disso, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas daqueles que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno, onde são atormentados por penas eternas. Agora o Leão X, na bula Exsurge Domine. Todos e cada um dos artigos ou dos erros acima mencionados, nós os condenamos, reprovamos e rejeitamos totalmente, conforme o caso, como heréticos ou escandalosos ou falsos ou ofensivos aos ouvidos piedosos, ou como indutores em erro de espírito simples e como opostos à verdade católica. Clemente XI, está no documento da Constituição Unigênitos e Filhos. Declaramos, condenamos e reprovamos as proposições acima, como heréticas, como renovando diversas heresias, principalmente aquelas contidas nas famosas proposições de Jansênio, tomadas no sentido em que foram condenadas. Agora o Pio VI, na Auctor Fidei. Pedimos, pois, a todos os fiéis de Cristo de ambos os sexos que não tenham a audácia de pensar, ensinar, pregar a respeito das proposições e doutrinas supramencionadas, de forma contrária ao que foi declarado em nossa Constituição, de modo que todo aquele que as ensinar, defender ou publicar, ou qualquer uma delas, no todo ou em parte, incorra ipso facto, sem outra declaração das censuras e demais penas eclesiásticas previstas no direito contra os que cometem tais atos. Agora, Pio IX, significa quanta cura. Por isso, todas e cada uma das falsas opiniões e doutrinas apontadas em detalhe na presente carta, nós as reprovamos, proscrevemos e condenamos em virtude de nossa autoridade apostólica. E queremos e ordenamos que todos os filhos da Igreja Católica as tenham por reprovadas, proscritas e condenadas. Em seguida, o cardeal Biot fazia esta importante observação. Contudo, não se deve ver nestas fórmulas às quais os papas recorrem desde a Idade Média um único critério de que temos falando, quer a Igreja propõe seu uso definitivo e categórico nesses termos expressos ou em outros termos equivalentes, ver se há sempre uma maneira ou de outra que se está, de fato, diante de uma definição exata. Não há nenhum inconveniente que, às vezes, se possa duvidar de um ponto particular foi ou não definido, pois disso se conclui apenas que, fora dos pontos que são considerados com total certeza e sem dúvida como definidos, e que os teólogos são unânimes em considerar como tais, pode haver outros pontos que só fazem parte das verdades definidas de maneira provável. Por conseguinte, deverão ser considerados como ainda não definidos, levando em conta a gravidade da obrigação que decorre de uma definição, pois aqui se deve aplicar o princípio geral segundo o qual uma obrigação duvidosa é nula, precisamente nos limites da medida em que é duvidosa. Repetindo. Uma obrigação duvidosa é nula, precisamente nos limites e na medida em que é duvidosa. Por isso que
crer na infalibilidade das canonizações não significa necessariamente que aí no contexto, por exemplo, do documento de João Paulo II, não se possa duvidar de uma ou outra. Entendeu? E agora que se releia o texto lido por Francisco para canonizar João Paulo II e que se compare com Bento XVI para canonizar Santa Joana d'Arc, Bento XV para canonizar Santa Joana d'Arc, não há nenhuma diferença nem nos termos empregados, nem no seu significado. A diferença é de outra ordem completamente distinta e é incomensurável. Joana é santa, Joana edificou o povo cristão, enquanto João Paulo II, segundo aqui o Rio, não é santo e escandalizou a igreja. Uma diferença, assim, pode ser reconhecida como possível, sem que se levante inevitavelmente a questão da autoridade do pontífice que se realiza tais canonizações? Outro ponto de controvérsia. Ok? E aí são os problemas apresentados pelo padre Olivier Riou. Ele mesmo não conclui nada. Ele mesmo não conclui nada. Ok? E ainda que alguém chegue, por exemplo, a duvidar da autoridade de João Paulo II e etc., nas definições, no ensino e etc., o mesmo cardeal Biot e também a maioria dos teólogos diz o seguinte, que na caso, vamos supor, na questão da hipótese de um papa herético, por exemplo, supondo aí o papa herético, tá? Ele ali, deposto por lei divina, perde a sua autoridade, ele não pode mais vincular nenhum fiel a nada que toque a fé moral após isso. Mas ele conserva o seu ofício de júri. Ou seja, ele ainda pode criar cardeais e fazer tudo aquilo que é necessário para a manutenção da igreja em seu aspecto visível e de governo e de hierarquia. Ok? Então, é isso, tá? Agora, vamos pegar aqui um estudo, tá? Isso aqui está no site da Monfort, um texto do Paulo Miranda, que possui umas fontes muito boas, tá? Uma pessoa perguntou para ele: gostaria de saber se a igreja considera a canonização um ato infalível, que nunca pode ser desfeito. Caso negativo, já houve algum santos caçado? É o caso de caçado. É o caso de São Jorge e outros santos de origem desconhecida? Grato. Prezado Antônio Henrique, salve Maria. A infalibilidade do Papa nas canonizações é sentença comum entre os teólogos, mas não foi definida por nenhum pronunciamento infalível da Igreja. Sentenças comuns são teses geralmente aceitas entre os teólogos católicos, gozando, portanto, de alta probabilidade. Todavia, não se tratando de matéria definida pela Igreja, os católicos não estão obrigados a aceitar essas teses com fé divina. Sua rejeição não faz incidir em anátema, nem excluir da Igreja. É a prudência e não a autoridade suprema do magistério que incita a aceitar uma tese comum entre os teólogos, mas essa aceitação pode, sem temeridade, ser razoavelmente negada, desde que haja sérias razões para tanto. É o que ocorre com as canonizações. Não há como negar que muito numerosas canonizações realizadas por João Paulo II, toda a polêmica em volta do pontificado de João Paulo II, suscitaram perplexidades, trazendo à baila o tema da infalibilidade dessas canonizações. Ademais, é sabido que houve uma excessiva simplificação do processo de canonização, que, segundo alguns, pode ter comprometido o julgamento acerca da heroicidade das virtudes do servo de Deus, cuja vida é analisada. Mais ainda, mesmo entre os que concordam com a infalibilidade das canonizações, discute-se qual é o objeto dessa infalibilidade. O Papa pronuncia infalivelmente que toda a vida e toda a doutrina daquele servo de Deus pode ser tida como modelo, ou embora essa afirmação faça parte da canonização, a infalibilidade do ato se restringiria tão somente à afirmação de que ele está no céu, podendo, portanto, interceder por nós. Encontra-se na internet, em site de cuja orientação discordamos profundamente, um artigo que resume o trabalho realizado por Daniel Ols, professor no Angélico e relator da Congregação da Casa dos Santos, no qual aquele teólogo sustenta a licitude da negativa da tese da infalibilidade de canonizações. Então, veja bem, eu vou ler para vocês a tese do Ols, mas veja, olha lá. Ele é professor do Angélico. Você não sabe o que é o Angélico? Pesquiso Angelicum, tá? E ele é relator da Congregação da Casa dos Santos, então ele tem autoridade. Para o Romano Pontífice, ele tem autoridade para falar do que ele está falando. E ele fala que é lícito você negar a infalibilidade das canonizações. Ele defende essa tese.
Ele é que é o cara, ele que é o que era o cara ali encarregado, tá? O relator da congregação dos Casos dos Santos. Ah lá, não é nenhum membro da Fraternidade São Pio X, não é nenhum membro da Resistência, não é. Não vou nem citar ser vacantista, né? Porque para ser vacantista interessa, né? O Papa tem um poder, como diz o cardeal Franzeli, né? Assim, ele tem um poder exagerado e profético que tudo que ele fala, beija infalivelmente, faz tudo infalivelmente. Tá? Então isso aí eu vou deixar de lado. Mas aqui ele está falando especificamente já em tempos de nova disciplina João Paulo II. Então, é relevante a gente pelo menos ler. É também muito interessante a proposta do tema, a leitura do verbete Beatificação e Canonização, da Enciclopédia Católica, que pode ser encontrada na internet em espanhol, te vai ler também. E também o inglês New Advent, no qual é defendida a tese de que a infalibilidade papal nas canonizações somente diz respeito à salvação eterna do canonizado. Não há na história da Igreja nenhum caso de cassação de santos. O fato é que, se você se refere de respeito tão somente à retirada da menção no missal de alguns santos, feita por Paulo VI, em razão de supostas dúvidas acerca de sua historicidade. Agora vamos ler a tese do Daniel Osso, ok? Que foi publicado, apesar de já termos mostrado com 2 textos que as dúvidas que param sobre a integridade das canonizações feitas por João Paulo II são baseadas em questões objetivas, teológicas e não em simples opinião nossa, algumas pessoas continuam a ensinar que essas dúvidas seriam por termos no espírito cismático. Para fortalecer ainda mais o fundamento teológico da nossa posição, aqui acho que é o site da Fraternidade São Pio X, capela.org. Respondendo às calúnias injuriosas, trazemos este trabalho publicado no jornal italiano Sim Sim Não Não, em sua versão brasileira, de março de 2003. Um leitor nos escreve: Reverendo diretor, confesso que me acho perplexo, não só diante de algumas beatificações, mas também com relação a uma canonização recente. Comumente se dá por certa infalibilidade do Papa ao canonizar os santos, mas após efetuar uma investigação por minha conta, constatei que essa questão está muito longe de se achar definida. Então você vê que é uma coisa que não é só uma única pessoa que está notando. Entendeu? Várias pessoas estão questionando isso daí. Assim, com efeito, ainda não há uma definição da igreja a respeito disso, nem se pode falar de uma tradição constante sobre o assunto da questão. Porque são poucos. O Próspero Lambertini não era Bento XIV na época. Né? São poucos teólogos que falam sobre o assunto. Desde que a Santa Sé reservou para si a causa das canonizações, os teólogos e canonistas discutiram durante mais de 9 séculos sobre a infalibilidade do Papa ao declarar santa uma pessoa. Dividiu-se em infalibilistas e anti-infalibilistas. Apesar disso, começou a impor-se a tese infalibilista a partir de 1800, a tal ponto que hoje constitui uma sentença comum entre os teólogos. E ele vai dar a fonte dele, que é o Piacentini, infalibile ante nelle cause di canonizzazione, infalível também nas causas de canonizações, lá em Roma 1994. Quanto à atitude que se deve adotar em relação a ela, seria temerário quem se opusesse, sem fundamento, à sentença dos demais em matéria teológica. Aí a fonte dele para falar disso é o Catertini, um jesuíta, em 1953. Vai falar isso. E de que a sentença comum é uma doutrina pertencente de si no âmbito das opiniões livres, mas sustentada comumente pelos teólogos. Quem fala isso é Ludwig Ott. Quanto à atitude que se deve adotar com relação a ela, seria temerário quem se opusesse em fundamento à sentença dos demais matérias teológicas. Isso aqui foi de 1953, que afirma isso, que é o Catertini. Tá? Da opinião sobre o dogma, publicado na Civitas Católica. Então, antes do Vaticano II. Ok? Quer dizer, quem se afastar sem motivo da doutrina comum. Ok? Fonte Ludwig Ott também. Mas, se der tal motivo, tal fundamento, isto é, se houver razões fundadas para afastar-se da sentença comum, ninguém estaria obrigado a fazer coro com os demais. Aí. O site aqui é de um grupo que eu não gosto. Mas quem ele está citando? São padres ali deles? Não. Estão os teólogos. Ok?
No tocante à infalibilidade das canonizações, todos convêm que não se dá infalibilidade nas beatificações. Alguns teólogos, mesmo sem se afastar da sentença comum, reconhecem que a dificuldade do problema está em achar uma prova verdadeiramente satisfatória dessa infalibilidade, cuja existência se afirma. E quem fala isso, no ano de 1890, tá? É o teólogo Scheid, é um alemão, revista de Teologia Católica. Tá? Assim se exprime o teólogo alemão Scheid. E Bartmann, que cita e observa, por sua vez, que a tese infalibilista, mais que em argumentos particulares e peremptórios, se funda em um feixe de argumentos, como se o número devesse suprir, de certo modo, a debilidade de cada argumento tomado separadamente. O Bartmann, Manual de Teologia Dogmática, 1949, época de Pio XII, meu caro. Então tem na época de Pio IX, não, 13, época de Pio XII, que fala, se tivesse motivos bem fundados, teria um problema duvidar. E isso em tempos de pré-direito canônico de 17 e depois de direito canônico de 17, ainda em vigor. Tá? Então, você pode usar esse texto à vontade, para quando vem essa seita herética, né, que está dentro do celibacantismo, não uma das seitas, uma seita herética no meio do celibacantista, né, que é composta geralmente de leigo e um padre. Ok? Tudo moleque. Vive disso, de atazanar os outros. Por isso que eu falo que é uma vagabundagem, um apostolado vagabundo. Ok? Só tem vagabundo ali. Não faz outra coisa. Ok? Você esfregue isso na cara dele. Você esfregue isso na cara ali dele. E esfregue mais também o cânon, tá? Que afirma que quem ficar acusando os outros de heresia dessa forma incorre em censuras. Pelos cânones referentes aos crimes de calúnia e difamação. Ok? Porque senão, qual é a heresia que é dita? Os teólogos falam que é possível defetar com fases razoáveis. A acusação falsa de heresia incorre em delitos graves. Ok? Mas, para a sorte do mondinho de fantasia, fantástico mundo de Bob do sedivacantismo, tá? Como não tem autoridade para punir ele, não é bom. Utilizem aí a epiqueia do mal. Né? Tem a epiqueia do bem, que é aquela que excusa o delito, mas no caso dele, sempre a epiqueia do mal. Se não tem autoridade para julgar, para isso pouco importa. Né? O delito, né? A igreja supre as penas, né? E a pessoa é penalizada ali, né? Pelo delito, mesmo sem uma autoridade para julgar. Né? Então agora apliquem a epiqueia do mal contra o delito de vocês. Tá? Então, continuando. Tal debilidade dos argumentos infalibilistas foi há pouco posta em evidência por um estudo do dominicano Daniel Iolos, professor no Angélico e relator da congregação na Casa dos Santos. O estudo em questão versa sobre os fundamentos teológicos do culto dos santos. Limitar-nos-emos aqui a resumir a parte atinente a nosso tema. Fato dogmático. Dois aspectos nas canonizações devem ser levados em conta. A afirmação do princípio geral, segundo o qual quem pratica as virtudes cristãs em grau heróico vai para o paraíso. A aplicação desse princípio geral a um indivíduo concreto particular, ou ainda que é fácil demonstrar que o princípio geral está contido na revelação divina. É evidente, apesar disso, que o fato de que Tício ou Caio viveram santamente não se contém nela, nem de maneira explícita nem implicitamente, na página 34. Daí vem que os teólogos digam comumente que as canonizações pertencem a um domínio dos fatos dogmáticos, ou seja, daqueles fatos não revelados de si mesmo, mas relacionados estreitamente com uma doutrina que deve ser afirmada ou uma heresia que é mister condenada. Assim se explica porque, em geral, quem examina o problema se detém aqui e conclui, asseverando que a Igreja pode canonizar infalivelmente, página 34. Mas no caso da canonização, dá-se realmente uma conexão necessária e estreita entre a proclamação da santidade de uma pessoa e a doutrina sobre a glória dos santos. É evidente que a Igreja é infalível na condenação, não só das heresias, mas também dos hereges individualmente considerados, assim como dos escritos heréticos,
porque é rigorosamente necessário para sua missão não só condenar erros em abstrato, frequentemente pouco compreensíveis para muitos, mas mostrar também os fautores desses erros e os escritos que os propagam de maneira que os fiéis possam manter-se longe deles. O caso da canonização, no entanto, observa o autor do estudo, não é exatamente igual ao da condenação de um herege. No caso da condenação, está claro que nos achamos diante de um grave perigo para a fé dos cristãos, e que a identificação precisa de tal perigo é necessária para a preservação da dita fé. Ao contrário, quando se trata da canonização, não temos nada disso. Não se seguiria um dano mortal para a fé em caso de erro, ainda que salto aos olhos seria algo muito desagradável. Em outras palavras, se os fiéis seguissem a Lutero, seria de mortal gravidade, mas se por acaso venerassem um santo que estivesse de fato no inferno, isso careceria de tal gravidade. E a dita veneração poderia aproveitar a sua vida cristã como se a rendessem a um santo autêntico, porque essa veneração teria por objeto a pessoa em questão unicamente enquanto considerada santa, amiga de Deus. Página 33. O autor aduz, em confirmação do que disse, o caso de santos duvidosos ou até inexistentes, cuja devoção não acarreta nenhum dano, nem a doutrina católica, nem a fé dos devotos que o veneram, por causa de suas presumidas virtudes cristãs, sinal de sua tamanha e presumida união com Deus. Tampouco os pedidos formulados por meio da intercessão desses pseudo-santos são forçosamente ineficazes, já que, ao ser a confiança na intercessão dos santos uma forma de confiança em Deus, compreende-se que Deus ouça favoravelmente uns pedidos que, por falta de intermediário, vão a ele diretamente. Está na página 35. E aqui ele cita o bolandista Delahaye. Bolandista. Poucas pessoas sabem quem são eles. Os sede-vacantistas, graças a mim, sabem, não é porque graças a mim, que foi eu que trouxe todos os bolandistas para lá. Tá? Isso já gerou até motivo de fazer novena pela minha morte. Ok? E os bolandistas, eles fizeram uma acta sanctorum, tá? Uns estudos fiéis históricos para sanar muitos mitos sobre a vida de muitos santos. Coisas que eram contadas, que eram mitos, que eram lendas. Ele se ateve à investigação rigorosa e histórica, tá? Os bolandistas. Inclusive um deles que já escreveu um livro, eu tenho aqui o livro, sobre a questão da origem do Carmelo, a fundação do Carmelo, né? Que é o dossiê Santo Alberto de Jerusalém. Foi o verdadeiro fundador do Carmelo e não profeta Elias, como querem muitos carmelitas românticos. Só. Eu ter falado isso aqui já vai gerar a vocês muita raiva. Mas a Santa Sé acolheu esse estudo. Tá? Santa Sé não considera que foi o profeta Elias, fundador do Carmelo. Historicamente, isso nunca foi provado e nem foi possível de provar. Muitas lendas foram em volta do Carmelo, por exemplo. Tá? E até hoje tem série vacantista querendo que eu termine esse estudo, embora me xingue toda hora. Tá? Mas estão totalmente dependentes de mim. Eles já têm o PDF. Eu digitalizei o livro todinho. Ele já tem o PDF. Porém, contudo, todavia, eles, mais de um ano, não conseguiram ir além do início do prefácio e da sinopse do livro. Ok. Não sei porquê. Mas, enfim. O bolantista Delahaye. Quem é esse bolantista Delahaye? Escreve D-E-L-E-H-A-Y-E. Hipólito Delahaye é o nome dele. Um jesuíta belga. Chuta aí o ano em que ele operou na sua carreira de sacerdote. Ele morreu em 1941, portanto, em pleno pontificado de quem? Pio XI. Nunca sofreu nenhuma censura ou condenação da igreja. E o padre Hipólito Delahaye. O estudioso agiógrafo e um membro notável da Sociedade dos Bolandistas. Ok? E, gente, né, foi uma sociedade criada pelo Jean Bolland, jesuíta também. Tá? São encarregados por esses estudos agiógrafos. Tá certo? A igreja aceitou o princípio da metodologia crítica deles.
pelo Papa Pio XI. Lembra o processo histórico que o Papa Pio XI adicionou, mas sem abandonar os princípios do Bento XIV, etc.? Ele só adicionou mais um critério, deixou mais rigoroso, por causa dos bolandistas. E agora vamos lá. O que foi que o bolandista acabou de falar aqui, hein? O que foi que ele falou? Vamos lá. Compreende-se que Deus ouça favoravelmente uns pedidos que, por falta de intermediário, vão até ele diretamente, e que, por causa de suas presumidas virtudes cristãs, sinal de sua presumida união com Deus, né, tampouco os pedidos formulados por meio da intercessão desses pseudo-santos são forçosamente ineficazes. Ou seja, em casos de santos duvidosos ou até inexistentes, a Igreja supre esses pedidos. Olha o princípio da suplência. O celibacantismo que vive de suplência. Tá aí, meu cara. Olha o bolandista falando aí. Aprovado por Pio XI. Tá? É herege também? É o Pio XI também, é? Você deve estar vacante desde quando? Desde Leão XIII para vocês, por causa do Hahnemann, por exemplo, a encíclica do Hahnemann do Leão XIII, por aí. E por que vocês caem nesses erros? Porque para vocês, tudo até no magistério ordinário é infalível. Sendo que o dogma garante a infalibilidade no magistério extraordinário. As definições solenes, ele não garante no ordinário. O dogma, não adianta se esticar pegando os teólogos. É controvérsia ali, não tem nada definido no magistério ordinário sobre isso. Assim que a gente deve assentimento de obediência, né, docilidade a ele. Mas, se houverem razões bem fundamentadas, se pode negar esse assentimento sem romper a comunhão com o Romano Pontífice. Ok? É difícil de entender? Tá? Então vamos lá, bolandista, né, utilizado. Uma semelhança só aparente. Demonstrada a debilidade do argumento principal dos infalibilistas das canonizações, o autor passa a examinar a fórmula da canonização solene, que se considera geralmente uma prova de que o Papa pretende empenhar sua infalibilidade na canonização. Apesar do fato de que falta nas canonizações equipolentes, o qual eu já até expliquei o que é isso quando eu estava no celibacantismo, canonizações equipolentes. Cara, ó, entrou por aqui, sai por aqui, porque não gosta de estudar. Né? Pelo menos no grupo que eu estava lá, envolvido com a seita herética, né? Entra por aqui, sai por aqui. Mas graças a Deus o Espírito Santo me libertou disso daí. Mas enfim, canonizações equipolentes, tá? Dá-se a canonização solene quando o Papa pronuncia uma solene declaração formal sobre a santidade do beato. Dá-se a canonização equipolente quando o Papa se limita a dispor que um beato seja objeto de culto por parte da Igreja Universal, sem pronunciar a fórmula alguma que possa denotar a definição. Trata-se de um fato que traz sérias dificuldades aos infalibilistas, as quais desaparecem se admite, pelo contrário, que nenhuma canonização põe em jogo a infalibilidade, o qual traz muitas dificuldades infalibilistas. A fórmula das canonizações solenes só em aparência é idêntica às fórmulas dogmáticas, por exemplo, as usadas por Pio IX, Pio XII para definir, respectivamente, o dogma da Imaculada Conceição e o da Assunção da Santíssima Virgem. Idêntica, nada mais que em aparência, porque, segundo observa o autor, estas últimas fórmulas dizem explicitamente que uma determinada doutrina deve ser crida, ou que constitui um dogma revelado por Deus, que vem a ser o mesmo. Então vamos aqui fazer uma abstração da coisa. Ok? Quando, por exemplo, o Romano Pontífice, utilizando do seu magistério ordinário, que é do seu magistério autêntico, ele está falando sobre assuntos de fé moral, mas ele não impõe uma definição solene. Está garantindo infalibilidade? Não. Mas sim o assentimento dócil do intelecto, da vontade. Assentimento de obediência. Enquanto nada ali preocupante ou então, né, tem um fundamento para você negar aquele assentimento. Ok? Mas se dá. Sem prejuízo nenhum para a fé. Principalmente se não se exige assentimento de fé naquela encíclica ou naquele documento. Não está exigindo nada disso. Ok? Então, falou sobre fé e moral, mas sem utilizar a definição solene,
não é infalível. Canonização. Qual é o assunto da canonização? É a fé e a moral? Não. É sim, tal membro da igreja está no céu e pode ser imitado ou não. E há ali uma fórmula de definição. Mas o conteúdo não são artigos de fé e moral para ser cridos e necessários para a salvação. Ok? Então veja a diferença. Veja a diferença nesse aspecto. Ok? Gabriel, não consegui entender, professor. Você pode fazer um quadro comparativo explicando, mastigando? Eu até posso fazer. Mas primeiro divulga esse vídeo, tá? A minha condição, você divulga bastante esse vídeo aí, tá? Para não ficar assim, me mate fazendo um quadro para 3 pessoas usar. Tá? Divulga bastante aí, divulga a campanha também para ajudar, né? Porque a gente também tem muita ocupação além dessa de dar aula. Dá 1 hora de aula. 1 hora de aula. Mas por quê? Para evitar dúvida na cabeça de vocês. Vocês ainda vão lidar com o texto do Dom Charles Agostinho. E se vocês lerem ele e olhar para as canonizações pós-Vaticano II, vocês vão ter esse mesmo erro aí. Pô, perdeu ou não perdeu autoridade? É papa ou não é papa? Vocês vão cair nesse mesmo erro, ok? Isso que eu estou aqui intermediando nessa questão, porque eu já estudei bastante esse assunto, já avancei bastante nele, tá? Mas ainda não li tudo que eu quero ler, ok? Ainda não li tudo que eu quero ler. Por exemplo, todas as Acta Sanctorum. Não, para saber como é que é o estilo bolandista direitinho em todos os casos. Eu estou atualmente no caso da Santa Teresa de Ávila. Estou nesse caso aí, por exemplo. Porque muitas objeções levantadas, por exemplo, mas ela, mulher, escreveu teologia. Qual a autoridade do Castelo Interior? Qual a autoridade do Livro da Vida? E etc. Nem lá tem, por exemplo, que ela foi forçada a escrever isso. Os diretores espirituais dela abusaram da autoridade e exigiram dela, em nome da santa obediência, ou seja, sob pena de pecado mortal, para escrever teologia espiritual. Então ela está imputável de qualquer coisa. Tá? E ela, como é muito santa, ela não tem nada contra a fé. Porém, são coisas mais voltadas para o feminino. E os teólogos admitem isso, é mais voltado para o feminino. Tá? Voltado para o Carmelo. Não é como se qualquer um aí no mundo, na cidade, conseguisse seguir o Castelo Interior. Entendeu? Por exemplo. Tem que ter essas distinções. E isso não prejudica nada a ninguém. Ok? Eles combatem também as traduções adulteradas pelos quietistas, que, pelo amor de Deus. Né? Mas isso é polêmica para outra questão. Tá? De investigação minha aí. Ok? Lá, futuramente, quando a coisa estiver mais madura, escreva um livro sobre isso. Então tá, continuando. A fórmula de canonização é mais vaga, posto que se limita a definir não que se deve crer que fulano de tal é santo, mas só que fulano de tal é santo. Tampouco a fórmula da canonização diz que tipo de assentimento fiel deve prestar a definição, enquanto que nas fórmulas dogmáticas está claro que as doutrinas definidas devem ser cridas por serem reveladas por Deus e, por isso, com fé divina. Para a comodidade de nossos leitores, transladamos aqui as fórmulas usadas por Pio IX, Pio XII, depois de costumam ser empregadas nas canonizações. Declaramos, pronunciamos definidos que a doutrina que defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha de culpa original, foi revelada por Deus, e por conseguinte deve ser crida, firme e constantemente, por todos os fiéis. Esse diferencial, deve ser crida, etc. e tal. Muito mais vagas e genéricas são as fórmulas das bulas, ou para nos expressarmos com mais propriedade, das cartas decretais de canonização. Sancto esse discernimos e definimos. Canonização de, por exemplo, São José Kalinowski. Tá? Sanctum esse discernimos e definimos. Canonização de São Pio V, de Santo André Avelino, de São Félix de Cantali, Santa Catarina de Bolônia, em 1712. Ok? Salta aos olhos a diversidade sublinhada pelo autor. Tá? A carência de anátema e uma evolução significativa. A diversidade substancial que medeia, apesar de algumas semelhanças aparentes entre as bulas dogmáticas e as canonizações, se confirma por carecer estas últimas do anátema, com que se encerram as bulas dogmáticas, assim como pela evolução sofrida
na cláusula tradicional das bulas de canonização. A primeira bula de canonização conhecida é também a única que figura um anátema. Está aqui a fonte, trata-se da bula de João XV, para a canonização de Úrico. Tá? Mas, naquela época, no ano de 993, o anátema, como se adverte o decreto de Graciano, não sancionava um delito contra a fé, mas correspondia a uma forma mais grave de excomunhão por um delito de desobediência, pelo que estaria absolutamente fora de tratar de inferir da existência daquele único anátema a existência de uma definição dogmática. Tá? Então, mas infalibilidade, juízo solene acerca de algo que deve ser crido com fé divina e revelado por Deus, sob fé e moral, imposto a toda a igreja para ser crido com fé divina sob pena de anátema. Aí. Tem um elemento disso aqui na canonização. Tá, mas não é infalibilidade em si. Tem um elemento disso aqui e uma outra. Não, uma bula, uma legislação. Não é infalibilidade. Ok? Continuando. Não só já não figura o anátema nas seguintes bulas de canonização, mas tampouco se faz censura ou ameaça alguma de sanção, até Gregório XI. Aparece com este papo uma cláusula que, a partir de Pio II, canonização de Santa Catarina de Sena, se usou em todas as bulas de canonização até João XXIII, com amplificações que não mudavam sua substância. Daí que constituísse a cláusula tradicional, por assim dizer. Ameaçava-se nela, com a indignação de Deus onipotente dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a quem ousasse contrariar, ficar contra a bula papal. Depois, a dita cláusula, presente ainda nas duas primeiras bulas de canonização do Papa Roncalli, deu lugar às fórmulas cada vez mais brandas, que se limitavam a recordar as penas previstas pelo direito e pelos desobedientes. Aí a fonte que ele usa para falar isso é Justus Penis Plectetus, será castigada com as penas merecidas. Lê-se na canonização de João Ribeira, Martinho de Porres, Antônio Maria Pucci. Tá? Saiba que sofrerá as penas estabelecidas no direito para que desobedecem às ordens dos sumos pontífices. Lê-se na canonização de Maria Bertília Boscardin, 1961, aqui nos anos 60, isso. Continuando, até desaparecer de todo nas canonizações do próprio João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Se ele desapareceu, essas censuras desapareceram completamente nas canonizações dos papas pós-Vaticano II. Tá? Esse desaparecimento confirma que a cláusula tradicional sublinhava a autoridade do Papa, mas não sua intenção de comprometê-la no grau em que é infalível. Quer dizer, advertida sobre as penas divinas e humanas em que incorreria quem desobedecesse. Razão pela qual se podia suprimi-la sem mudar nada a substância das coisas, porque é sabido ainda que se não mencione que quem desobedece ao Papa se expõe à indignação divina e às penas previstas pelo direito. Ok? Por isso que eu sempre falo. E até um padre da Fraternidade São Pio X, que veio aqui em Belém, falou para mim, né? Eles sabem muito bem como não comprometer a autoridade deles. Eles sabem muito bem. Tá bom? Deve notar-se com efeito que, diferentemente das bulas dogmáticas, na cláusula tradicional das bulas de canonização, não se ameaça com a indignação divina aquele que não crê na verdade da canonização, mas aquele que for contra, quer dizer, aquele que se manifestar externamente seu dissentimento. Os anátemas das definições dogmáticas, ao contrário, condenam antes de tudo os que não creem na verdade definida, e somente depois os ameaça com censura se expressarem publicamente sua dissensão. Eis aqui, a modo de exemplo, a cláusula da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Pelo que, se alguém presumir sentir no coração, contrariamente àquilo que nós definimos, o qual Deus não permita, com esse saiba com certeza que está condenado por seu próprio juízo, que naufragou na fé e se apartou na unidade da igreja. Olha aí, rapaz, um coração. Compare-se agora a cláusula anterior com a cláusula tradicional das bulas de canonização. Que a ninguém seja lícito violar o que nós quisermos determinar nesse texto, ou ficar contra o mesmo, com audácia temerária. Se alguém ousar tentá-lo, saiba que incorrerá na indignação de Deus onipotente. Dos apóstolos Pedro Paulo, tarará. Como se vê, falta nas bulas de canonização a primeira parte da condenação, aquela na qual se incorre por sentir no coração contrariamente, ou falando como os teólogos por negar inteiramente a senso, ou seja, a adesão interna da mente. Subsiste somente na segunda censura, a que é reservada a quem atuar contra a bula no foro externo. Quer dizer, a quem não observar o que os teólogos chamam o silêncio obsequioso, ditado pelo respeito,
e não permite àquele que dissente em seu coração contradizer publicamente a autoridade, salvo se dá um perigo de escândalo para a fé, como veremos. Ok. Para concluir, para tirar toda a possível dúvida de que a cláusula tradicional de canonizações não prova a intenção do Papa de empenhar sua infalibilidade, sobressai-se o fato indiscutível de que a dita cláusula não é própria das bulas de canonização, mas faz parte do esquema normal de qualquer bula, inclusive no esquema das que carecem de todo alcance doutrinal. Assim, por exemplo, Clemente VIII a usa tanto na bula de canonização de Raimundo de Peñafort, como na bula Ea Romani Pontificis, que estabelece a jurisdição e os privilégios dos auditores da Câmara Apostólica. Daí que não se pode inferir que haja definições infalíveis nas bulas de canonização, porque se ameacem nelas com indignação divina, visto também são objeto da mesma ameaça os que não respeitam as tarifas estabelecidas para os notários. Tá? A definício e o testemunho de Bento XIV. Por outra parte, o termo definício figura nas bulas de canonização, no caso, definimos, pelo mero fato de que se emprega a palavra definimos no corpo do documento, ainda que seja para anotar uma determinação ou uma decisão do Romano Pontífice, não sua intenção de pronunciar-se infalivelmente, como nas bulas dogmáticas. Sobre isto temos o testemunho acreditado e decisivo de Bento XIV, que ainda que se inclinava pessoalmente para a infalibilidade do Papa nas canonizações, contudo, afirma ser lícito sustentar a tese oposta, ou seja, a anti-infalibilista, o qual ele não poderia afirmar se a cláusula tradicional de canonização, usada por ele também, na única canonização de seu modificado, manifestasse a intenção papal de pronunciar uma sentença infalível, como queriam os infalibilistas. Tá? Então, citaram Bento XIV para falar nos comentários. Eles são hereges, se duvidam de qualquer canonização, coisa do tipo. E aqui está sendo citado Bento XIV para falar o seguinte, tá? É lícito sustentar a tese oposta, que ele mesmo defende. Então. Mas vamos lá. O autor se detém também na posição de Santo Tomás, a quem às vezes se quis contar no número dos infalibilistas, mas que propõe na realidade uma solução de senso comum fundada na convicção segunda, a qual o Espírito Santo assiste à igreja, sem que se requeira, no caso específico das canonizações, que a dita assistência garante infalibilidade. Interrogado sobre o assunto, Santo Tomás responde com efeito: é certo que é impossível que a igreja erre quando julga em matéria de fé. Segundo, ao contrário, é possível que a igreja erre ao julgar fatos particulares por causa de testemunhas falsas. Terceiro, a canonização dos santos se acha a meio caminho entre os dois casos precedentes. Não obstante, dado que a honra tributada aos santos é uma profissão de fé na glória destes, deve-se crer piamente, né? Ou seja, uma crença piedosa, que tampouco nesses casos pode errar o juízo da igreja, tá? Nas Questiones Quod Libet, artigo 16, número 9. O autor sublinha as diferentes fórmulas empregadas por Santo Tomás. Em matéria de fé, é certo que é impossível que a igreja possa errar. Tá? No tocante às canonizações, ao contrário, Santo Tomás diz que se deve crer piamente, que tampouco nelas pode errar a igreja. Ora, a expressão crer piamente, assim como a análoga pie credito, há razões para crer piedosamente, são usadas por Santo Tomás cada vez que nem existe nem pode existir um ensinamento infalível da igreja sobre algo por carecer de base na revelação, ou porque não se trata de realidades necessárias para a salvação, o que não impede que se dêem motivos mais ou menos decisivos para pensar que as coisas sejam de uma maneira determinada. O que está dizendo aqui? Que não é necessário para a salvação crer, por exemplo, que ou São Carlo Acutis, ou no caso aí São Paulo, João Paulo II, São João 23, ou no caso São Paulo VI, não é necessário crer para ser salvo que eles estão no céu, ou que eles são santos. Ok? Só pode ir para o céu desacreditando nisso. Principalmente se nas bulas ali não tem nenhuma penalidade para quem não acredita, seja no coração ou externamente. Tá? Continuando. Os ditos motivos nos são dados pelo conhecimento geral que a revelação nos dá acerca da maneira de agir habitual de Deus, onde se depreende que a crença piedosa usada para a canonização significa que, não tendo a canonização fundamento preciso na revelação, nem podendo tê-lo,
não pode ser considerada como um ato garantido pela infalibilidade, mas como um ato que a fé que temos na assistência geral do Espírito Santo da Igreja nos convida a considerar como isento de erro. Conclusão: essa parte do estudo relativo à infalibilidade nas canonizações se conclui com a sentença de Bento XIV, que distingue duas questões cuidadosamente. Tá? E aqui ele vai citar lá o livro De Servorum Dei, Beatificação, de Canonização dos Santos, etc. E a galera adora fazer. Bom, olha, o Sede Vacantista adora fazer isso, tá? É habitual deles. O Rama Komaraswamy, que é o pai do corpo doutrinário do Sede Vacantismo de modo universal, tá? Ou seja, desde a morte de Pio XII, eleições nulas, por causa da bula para Paulo IV, eles já eram hereges antes. Rama Komaraswamy que fez essa argumentação. Segundo, sacramentos do Novo Exordo, né, ritos do Paulo VI, são tudo inválidos. Foi ele o primeiro a defender isso também. A igreja está sem cardeais, sem jurisdição. Ele também formulou isso daí. Tá? Quem é o Rama Komaraswamy, professor? Pesquisa aí. Rama Komaraswamy. O Olavo de Carvalho já teve muito contato com ele, por exemplo. Tá? Mas chegando lá a questão. Ele era um perennialista, ou seja, um esotérico. Tá? Professava o esoterismo islâmico para os rudes, que eu vou falar agora, para aqueles que não têm tanto conhecimento assim. Ele era um macumbeiro, um padre macumbeiro, virou padre nos 90, abandonou a esposa para virar padre. Tá? Ele já chegou a participar de uma eleição de um antipapa no meio Sede Vacantista, eu li no segundo. Enfim, o cara, loucão. E foi professor e também mentor dos Sede Vacantistas mais famosos que tem por aí. O padre Antônio Tchekada, o Semboni, Kelly, Jenkins. E no mundo afora, Europa, por exemplo, a congregação de Maria Rainha Imaculada, que é a Semia Rica, uma das maiores Sede Vacantistas do mundo, vende os livros dele até hoje. Tá? Pronto. Agora vamos utilizar o Bento XIV para mostrar para esta seita herética minúscula de leigos, tá? Que fala que somente um padre restou no mundo que você pode frequentar sacramento, que não vai ministrar para ninguém também. Não vai ministrar para ninguém, não quer ministrar para ninguém, porque para esse padre aí, sacramento mais atrapalha do que ajuda hoje em dia, né? Ou seja, acabou até mesmo vida sacramental, basicamente, de modo universal. A não ser que você feche com ele e bajule ele, tá? Então, o que está lá o Bento XIV falando? É de fé que as canonizações são infalíveis? Bento XIV, ainda que inclinado pessoalmente para a infalibilidade, respondeu assim a esta primeira pergunta. Parece-nos que ambas as opiniões, infalibilista e anti-infalibilista, devem deixar-se, em sua probabilidade, até que intervenha o juízo da Santa Sé Apostólica. Está no livro De Servorum Dei, Canonização e Beatificação, parte 1, capítulo 1 e 45, número 27. É só ler o livro todo e não sair fazendo recorte e costura. Desonesto, obviamente. Aí agora imagina quantas calúnias foram feitas pelas pessoas, né, por aí, por conta disso aí de vocês, hein? Lembrando, só um padre aí no mundo vocês podem atender vocês, hein? Eu já tô mostrando aqui para vocês, é só vocês irem verificar. A partir do momento que vocês sabem a verdade, tá? Deus mesmo, nas consciências de vocês, obriga vocês a definir a verdade. Sob pena de pecado mortal. Aí que complicado, hein? Que complicado. Aí vocês acham que esse único padreco aí do mundo inteiro que pode ser frequentado vai absolver vocês disso? Logo ele, que concorda com esse recorte de costura, não vai, meus caras. Acabou, condenação total, né? Acabou. Então saiam dessa loucura, saiam dessa criancice, dessa teologia de vagabundo, ok? Estudem as coisas, investiguem, vão estudar, vão ler, ok? Na falta desse juízo definitivo, põe-se essa segunda questão para Bento XIV. É lícito negar a santidade deixa daquele canonizado? Bento XIV responde que quem negar a santidade deixa daquele canonizado particular seria, se não herege, ao menos temerário, escandaloso para toda a igreja, injurioso para com os santos, favorável aos hereges, que nega a autoridade da igreja na canonização dos santos, suspeito de heresia, abrindo caminho aos fiéis para que se mofem dos fiéis, defensor de uma proposição errônea, merecedor de penas gravíssimas.
Como é lógico, assim como as censuras evocadas pelas bulas de canonizações, também essas notas, né, de Bento XIV valem para quem, sem motivo suficiente, negaram colocar em dúvida publicamente a santidade daquele canonizado, mas não para quem em seu coração tenha ou creia ter motivos fundados para negá-la ou duvidar dela. Mas observe, o silêncio obsequioso, abstendo-se de exteriorizar publicamente a sua dissensão. Nossa conclusão. A tudo isso acrescentamos nós que um perigo de escândalo para a fé pode tornar lícito, inclusive obrigatório, até no caso das canonizações, romper o silêncio obsequioso para com a autoridade, conforme ensina Santo Tomás. Quando há um perigo para a fé, os súditos são obrigados a repreender seus prelados, mesmo em público. Está na Suma Teológica, segunda secunda. E diz também, citando São Gregório, se o escândalo nasce da verdade, é mister antes suportar o escândalo que abandonar a verdade. O dito perigo dar-se-ia se chegasse, Deus não permita, a canonização de João XXIII e Paulo VI para dar crédito ao concílio e à catastrófica mudança de rumo imposta ao mundo católico, ainda que o primeiro não gozasse mais do que uma fama postiça, fabricada de ser um homem de natural bonachão. Ao passo que, da pessoa do segundo, não emanava nada que recordasse nem de longe o odor de santidade. Assim, torna-se sobremaneira inútil, nas circunstâncias históricas atuais, ter ideias claras também sobre a infalibilidade das canonizações, para a qual pensamos que o assunto resumido acima pode constituir uma valiosa ajuda. Então, não é infalível, mas também não existe um juízo se não é infalível. Se não existe nenhum motivo bem fundamentado, tá, em que coloque em perigo a fé, na canonização de um ou de outro, principalmente aí se a bula de canonização não impõe censuras para aqueles que não aceitam, tá? Tem duas opções. A pessoa pode escolher o obséquio, né, o silêncio obsequioso, e se tiver perigo mesmo para a fé, né, ela pode romper esse silêncio. Ok, lembrando, razões bem fundamentadas. Certo? Certo. Fonte, bolandistas, teólogos, Catechini, como por exemplo Catechini, Ludovico Ghiotti, até o Bento XIV, tá? Bartman, vários. Ok? E aqui no... Vamos pegar aqui a enciclopédia, o verbete de canonização. União Advente. Aqui, isso aqui eu já falei para vocês. Vamos pegar aqui uma coisa nova aqui. Aí citou Bento XIV, Concílio de Calcedônia, sobre os mártires. Deve ser óbvio, porém, que embora a certeza moral privada da santidade e da posse da glória celestial dos santos possa ser suficiente para a veneração privada, não basta para atos públicos e comuns dessa natureza. Nenhum membro da sociedade pode, independentemente de sua boa autoridade, praticar um ato próprio dessa sociedade. Segue-se naturalmente que para a veneração pública dos santos, a autoridade eclesiástica dos pastores líderes da igreja era constantemente necessária. A igreja, de fato, prezava pela honra dos mártires, mas não concedia para isso honras litúrgicas indiscriminadamente a todos os que morreram pela fé. Santo Optato de Mileve, escrevendo no final do século IV, conta-nos sobre uma certa nobre senhora, Lucília, que foi repreendida por Ceciliano, arquidiácono de Cartago, por ter beijado, antes da Sagrada Comunhão, os ossos de alguém que ou não era mártir ou cujo direito ao tributo não havia sido comprovado. A decisão sobre se o mártir havia morrido por sua fé em Cristo e a consequente permissão para o culto cabe originalmente ao bispo do local, onde ele havia prestado seu testemunho. O bispo investigou o motivo de sua morte, descobrindo que ele havia morrido como mártir, e enviou seu nome com um relato de seu martírio a outras igrejas, especialmente as vizinhas, para que, caso aprovado por seus respectivos bispos, o culto ao mártir pudesse estender também às suas igrejas. E para que os fiéis, como lemos Santo Inácio nos atos de seu martírio, Santo Inácio de Antioquia, pudessem comungar com o generoso mártir de Cristo. Mártir cuja causa, por assim dizer, havia sido discutida, cuja fama de martírio havia sido confirmada, eram conhecidos como mártires comprovados. Quanto à palavra, era provavelmente não anterior ao século IV, quando foi introduzida na igreja de Cartago. Mas o fato é certamente mais antigo. Nas épocas anteriores, portanto, esse culto aos santos era inteiramente local e se disseminava de um lugar para o outro,
de uma igreja para outra com a permissão de seus bispos. Isso fica claro pelo fato de que em nenhum dos antigos cemitérios cristãos são encontrados pinturas de mártires, que não sejam aqueles que sofreram naquela região. Isso explica também a veneração quase universal prestada muito rapidamente a alguns mártires, por exemplo, São Lourenço, São Cipriano de Cartago, o Papa Sisto de Roma, ok? O culto aos confessores, ou seja, aqueles que morreram em paz após uma vida de virtude heróica, não é tão antigo quanto a dos mártires. A própria palavra adquire um significado diferente após os primeiros períodos cristãos. Inicialmente era dirigida àqueles que confessavam Cristo quando interrogados na presença de inimigos da fé, como diz o cardeal Barônio em suas notas, já citei o cardeal Barônio anteriormente, em suas notas, ou como explica o Bento XIV, na mesma obra que a gente sempre está sendo citada aqui. Aqueles que morreram em paz após terem confessado a fé perante tiranos ou outros inimigos da religião cristã, e sofrido torturas ou outros castigos de qualquer natureza. Mais tarde, os confessores passaram a ser aqueles que viveram uma vida santa e a encerraram com uma morte santa e paz cristã. É nesse sentido que agora tratamos do culto prestado aos confessores. Foi no século IV, como geralmente se acredita, que os confessores receberam pela primeira vez honras eclesiásticas públicas, embora ocasionalmente elogiadas em termos fervorosos pelos padres anteriores, e embora uma abundante recompensa seja declarada por São Cipriano como sendo eles, deles, aí, aqui tem um erro aqui no site. Ainda assim, Bellarmino considera incerto quando os confessores começaram a ser objetos de culto e afirma que não foi antes do ano de 800, quando as festas de São Martinho e São Remígio são encontradas no catálogo de festas elaborados pelo Concílio de Mainz. Essa opinião de Inocêncio III e Bento XIV é confirmada pela aprovação implícita de Gregório Magno. Então vejam, recheado de opiniões, processo de canonização no início não existia. Né? Geralmente eram os mártires, o bispo que investigava e passava para outros bispos. Tá? O Papa é infalível, mas aqui vai falar de infalibilidade agora, no New Advent, que é uma enciclopédia. O Papa é infalível emitir um decreto de canonização? A maioria dos teólogos responde que sim. É a opinião de Santo Antonino, Melchior Cânio, Soares, Bellarmino, Banes, Vasquez, entre canonistas como Gonzales, Teres, Faganos, eles que não sei pronunciar o nome, Covarrubias, Albitius, São Tomás, como a honra que prestamos aos santos é em caso certo de profissão de fé, isto é uma crença na glória dos santos, tarará. A gente já leu isso daí. Tarará. Essa infalibilidade, contudo, segundo o santo doutor, é apenas uma questão de fé piedosa. Os teólogos geralmente concordam quanto ao fato de a infalibilidade papal em matéria de canonização, mas discordam quanto ao grau de certeza inerente a um decreto papal em tal matéria. Na opinião de alguns, trata-se de uma questão de fé. Outros sustentam que recusar o assentimento a tal juízo da Santa Sé seria ímpio e precipitado, como Francisco Soares. Muito mais, esta é a opinião geral, consideram tal pronunciamento teologicamente sério, não sendo de fé divina, pois seu significado não foi imediatamente revelado, nem de fé eclesiástica, pois ainda não foi definido pela Igreja. Qual é o objeto deste juízo infalível do Papa? Ele define que a pessoa canonizada está no céu ou apenas que praticou virtudes cristãs em grau heróico? Nunca vi essa questão ser discutida. Minha opinião é que nada mais é definido além de que a pessoa canonizada está no céu. A fórmula usada no ato de canonização não contém nada além disso. Em honra de decretamos e definimos que o beato é um santo. Escrevemos seu nome no catálogo de santos e ordenamos que a sua memória seja devota e piedosamente celebrada anualmente no dia de sua festa. Nessa fórmula não há qualquer menção à virtude heróica. Por outro lado, a santidade não implica necessariamente um exercício de virtude heróica, visto que alguém que até então não a tivesse praticado por um único ato heróico e passageiro em que entregasse a sua vida por Cristo, teria merecido justamente ser considerado santo. Esta visão parece ainda mais certa se refletirmos que todos os argumentos dos teólogos em favor da infalibilidade papal na canonização dos santos se baseiam no fato de que, nessas ocasiões, os papas acreditam e afirmam que a decisão que publicam é infalível. Este acordo geral dos teólogos quanto à infalibilidade papal na canonização não deve ser estendido à beatificação. E aqui é fala de beatificação, né, que todos concordam que não é infalível. Os canonistas e os teólogos geralmente negam o caráter infalível dos decretos de beatificação, sejam eles formais ou equivalentes. Daí ele vai falar do processo atual de canonização, dos confessores, etc. Né? A beatificação dos mártires, canonização
e tudo aquilo que a gente já viu. Então, vocês vejam, divisão de opiniões acerca de tudo isso. Divisão de opiniões. Ok? E, com isso, finalmente encerramos essa questão de canonização. Tá? Como mais de 40 pessoas estavam interessadas lá no grupo de WhatsApp, trouxe aqui ela, não emiti nenhum juízo. Na verdade, vim aqui para mostrar para vocês como foi feito durante toda a história do processo de canonização, como era no Código de 17, que é o interesse dessa campanha, como é feito agora. E também sanar o escrúpulo. Pode ou não pode acreditar ali, etc. Tu viu na bula de canonização que tem ali uma pena eclesiástica para quem duvida no coração. Ou então, quem externaliza dúvida da canonização, deve se seguir por isso. Ok? Ou então, não fale nada sobre isso. Vai perder tempo para quê? Entendeu? Então é isso. Ok? Gabriel, qual é a sua posição sobre infalibilidade e infalibilidade? Bom, considerando tudo isso, acredito que depende, tá, da fórmula empregada. Vai depender muito da fórmula empregada, isso daí. Se vai ser obrigatório sob pena, né, de eclesiástica ou não. Porque agora, não se fala sobre matéria de fé e moral. Não se fala. Ok? Por exemplo, um Marte, que passou a vida inteira errado, mas no final morreu pela fé. E ele escreveu um monte de livro ali, vamos supor que é herético. Mas depois ele se arrependeu e morreu pela fé. Entenderam? Essas minhas dúvidas sobre a questão. Então, para mim, depende da fórmula. Se o processo empregado está com os princípios teológicos aí, da maioria dos que defendem falibilidade, bom, dificilmente acredito que teria algum erro ou motivo para dúvida. Tal, impossível, basicamente. Agora, com essa nova fórmula aí de canonização com o João Paulo II, e que o procedimento levado é somente histórico e médico, científico e princípio do Vaticano II, que já é um concílio que não obriga ninguém a sentimento de fé e não versa sobre definições de fé, bom, tenho o meu direito de suspender meu juízo, tá? Emitir silêncio obsequioso, e se houver um perigo para a fé em algum ali que está sendo canonizado, pretensamente canonizado, né, posso chegar e emitir uma nota de que eu não acredito nisso, sem penalidade alguma. Ok? Assim como vocês também. Certo? É isso. Salve Maria a todos. Até semana que vem.